Olá pessoal, tudo bem? De volta para mostrarmos aqui etapas da metodologia do Tremblay, que nós vimos no vídeo anterior, né? É composto de 5 fases: entender o problema, desenvolver um algoritmo geral, genérico, mais superficial, compor uma lista de variáveis, você lembra, tudo que vai ser colocado para dentro do computador tem que ser utilizado uma variável. Normalmente os cálculos você precisa de variável também, então fica na memória e varia a cada execução. Detalhar o algoritmo da etapa 2 e testar a solução. Então vamos ver a aplicação disso aqui. Vamos pegar um problema aqui, ó. Ler dois números inteiros e calcular a soma dos mesmos. Então aqui nós temos um problema que o próprio texto já dá uma ideia do que é, ó. Ler os dois números, calcular a soma e exibir o resultado. Tá certo? Então eu já tenho aqui três fases bem distintas que me ajudam a elaborar essa solução genérica aqui. Eu vou fazer a entrada de dados, vou fazer a computação e vou apresentar o resultado. Então tá aqui, ó. Etapa 1, ler os dois números. Etapa 2, calcular a soma. Etapa 3, apresentar o resultado. Listar variáveis. Então veja bem, a gente viu que vai ter que ler dois números e calcular a soma. Então, naturalmente aqui eu vou precisar de três variáveis, né? Então, ó, N1 para ser um número inteiro, o problema pede para somar números inteiros do primeiro, N2 o segundo, e soma é que vai conter o resultado aí da soma desses dois números, tá certo? E aí eu posso colocar uma observação, né, sobre o que é que vai fazer cada um, tal, para facilitar, para que as pessoas possam entender. Em seguida eu vou para a etapa 4, que é detalhar o algoritmo da etapa 2, né? Então esse algoritmo geral aqui eu vou detalhar. Aqui eu botei ler. Vai ler o que? Vai usar um comando? Vai ler os dois números de uma vez ou vai ler separado? Então são detalhamentos que vêm na etapa 4. Então, por exemplo, ó, ler os dois números. Eu posso ler a N1, N2, ou seja, num só comando eu faço o pedido de entrada dos dois números. Ou eu posso ter ler a N1, ler a N2. Então isso aí não faz muita diferença, mas tem alternativa. Etapa 2, calcular a soma. Soma é igual a N1 mais N2, né? Tá certo? E etapa 3, apresentar o resultado. Vou colocar uma observação, o resultado da adição é igual a, e o conteúdo da variável que vai guardar o resultado da adição, certo? E por fim eu vou colocar essa solução na linguagem algorítmica, né? No caso aqui do Portugal Estudo. Então programa, todo algoritmo no Portugal Estudo começa com programa, abre chave, função início, abre chave, né? Fecha as chaves aqui, ó. Definição dos dois números N1 e N2 de soma. Escreva, digita os dois números, leia N1, leia N2, soma é igual a N1 mais N2 e a apresentação do resultado. Então o que a gente fez lá está detalhado aqui. Em seguida vamos simular, vamos testar, vamos validar, vamos executar como se a gente fosse o computador, tá certo? Então tá aqui, ó. Faz uma tabelinha, o comando é executar, uma coluna para cada variável e uma coluna para a saída, tá? Então, por exemplo, coloco nas linhas aqui, ó, os comandos. Para simplificar aqui, colocamos o leia N1, N2 como fosse um comando só, tá certo? E aí você vai, ó, primeiro comando aqui do nosso algoritmo é o que? Escreva, digite dois números, ó, tá certo? Então tá aqui, escreva, digite dois números. Então não afeta N1, N2 nem soma, não faz nada com as variáveis, vai apresentar apenas na tela, no vídeo ali, ó. Digite dois números. Em seguida, leia N1 e N2. Para ficar mais fácil, colocamos um comando só. Então aqui eu vou pedir, me diga um número. Então nessa execução aqui foi 3 e 5 para N2. Não calculou nada em soma, fica lá e nem apresentou nada na saída. Então aqui, ó, próxima instrução, soma é igual a N1 mais N2. Então 3 mais 5 deve dar 8. Então a variável soma vai passar a valer 8 agora. E veja que não mexeu com a saída, a próxima instrução é só saída. Escreva o resultado. Então preserva os valores de N1, que era 3, continua 3, N2 era 5, fica 5, e a soma que foi 8, fica 8 aqui. E apresenta o resultado. Então, entre aspas, aqui, ó, o resultado da adição é igual, tá? Aqui sai literalmente igual aqui, e aqui, ó, soma, que é o conteúdo da variável soma, que o seu valor é 8. Então, está testada aqui essa solução, tá certo? Ah, professor, e se fosse 2 e 5, 2 e 7, sei lá, poderia. Então, você vai mesmo esquema, limpa aqui, apaga os valores, vamos começar de novo. Leia N1, 2, leia N2, 7, certo? Então, soma vai ser igual a 2 mais 7, 9. Escreva o resultado da adição é igual a 9. Então você vai testando e vai vendo. Por quê? Porque você pode, aqui no algoritmo, ao invés de colocar N1 mais N2, podia ter colocado menos
ou podia ter colocado soma igual a N1, então você no teste, varrendo esse algoritmo, acompanhando o algoritmo, você ia ver que o resultado estaria diferente e o seu algoritmo teria que ser corrigido. Vamos ver outro caso aqui, ó, outro probleminha aqui, ó, calcular a área de um quadrado. Então tá aqui um quadrado, ó. É uma figura, é um quadrilátero, né? Tem 4 lados e por acaso os lados são todos iguais. Como é que calcula a área de um quadrado? Tem que pesquisar, tá certo? Isso não está aqui no computador, isso não é uma coisa que você tem que dizer como fazer, então tem que especificar os passos. Então a área de um quadrado é A igual a L ao quadrado, L vezes L, tá certo? Ótimo, então já sei fazer. Vamos lá, solução genérica. Ler o valor do lado, me diga o valor do lado do quadrado, em seguida calcular usando a fórmula A igual a L ao quadrado, que é L vezes L, e apresentar o valor da área do quadrado. Tá certo? Então, solução genérica. Quantas variáveis você vai precisar aqui? Ó, o lado e A. Tá certo? Então, automaticamente está aqui. Faz a tabelinha, variável, tipo e tal. Aqui, no caso, ele não disse valor, não disse se é um número inteiro ou é um número real. Então, aqui fez essa opção por usar o número real. Que é o número real, um número que tem casas decimais. Tem casas, vírgula, alguma coisa. Tá? Então, área para conter o valor da área e L para conter o lado do quadrado. Etapa 3. Então tá aqui a solução geral aqui, ó. Função, mesmo esquema, sempre padrão. Real, área e L, não é mais inteiro. Leia L, calcule a área, que é igual a L vezes L, escreva a área. Bem simplesinho. Tá aqui a solução genérica. Vamos testar a solução, tá aqui, ó. Os comandos, você bota os comandos do algoritmo aqui, ó, em cada linha. L, né? Então leia L, eu vou dar um valor aqui, no caso aqui 2, tá certo? Não fez nada com área, nem nada na saída. A área é igual a L vezes L, então 2 vezes 2, 4, tá aqui, ó. Escreva a área. L continua o mesmo valor, área também, na saída agora vai ter 4. Então bem simplesinho, você podia botar um comentário, complementar e tal. Então tá aqui 2 exemplos de aplicação na metodologia para orientar você quando for usar para fazer os seus próprios algoritmos, tá certo? Tá bom? Então esse material você vai encontrar no capítulo 3 do nosso livro de Introdução à Programação e Pensamento Computacional. Você pode adquirir o livro no formato de e-book ou no formato impresso no site da editora Ciência Moderna, www.lcm.com.br, tá bom? Até a próxima, valeu, divulga, curta e faça com que o nosso trabalho possa avançar.